Amados irmãos, boa noite. Nesta quarta-feira, dia 22 de abril, quando completamos 520 anos do descobrimento do Brasil. 22 de abril de 1500. Por isso eu botei essa camiseta aqui, ó, verde e amarela, Brasil. Vamos meditar no seguinte tema: mortos-vivos. Eu gostaria que o irmão e a irmã abrisse sua Bíblia no capítulo 6 da Epístola do Apóstolo Paulo à Igreja de Roma, aos Romanos. Romanos, capítulo 6. Já abriram suas Bíblias? Tá, aguardem um pouquinho, porque daqui a pouco vamos ler um dos versículos deste capítulo. Mas deixe-me lembrar uma frase que você, que já é adulto, acho que deve se recordar. Ela diz assim, é de uma música: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Lembra-se? Pois bem, essa frase é refrão de uma música popular da década de 70, daquele baiano Caetano Veloso. Pois é, embora eu acho que ele tinha razão em afirmar que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Gente, meus irmãos, eu me recordo que lá no fim, no ano 1970, 72, mais ou menos esse período, eu, jovem, ainda morava com meus pais lá em Salvador, era membro da Igreja Batista Sião. Então, naquela semana do infernal Carnaval Baiano, que é infernal mesmo, eu precisei ir até a Avenida 7 de Setembro, que é a principal avenida, comprar alguma coisa para casa. E quando eu passava o trio elétrico, coisa de louco. Aquilo mexia com você, tirava você do chão. Se eu não sou verdadeiramente crente, iria me deixar levar e ir atrás do trio elétrico. Eu acredito que esse músico baiano desconhecia a base bíblico-teológica que o apóstolo Paulo declara em Romanos 6. Abra lá no versículo 11, vamos ler? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, meus amados irmãos, somos mortos-vivos neste mundo. Mortos para o pecado e vivos para Deus. O pecado estará sempre diante de nós. Todo o capítulo 6 fala muito, de uma maneira maravilhosa sobre isso. Então esse pecado estará sempre diante de nós enquanto estivermos nesse corpo mortal. Porém, a graça de Jesus Cristo veio sobre nós e nos alcançou. Aleluia! Então, em Jesus Cristo, somos novas criaturas. O apóstolo Paulo fala isso também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E já não temos mais prazer no pecado, nem nas festas de cada carne, como o carnaval e tantas outras baladas que o mundo oferece. Então, continuando lendo Romanos 6, o apóstolo então nos provoca dizendo o seguinte: pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O que é que isso significa? Significa que, mesmo estando debaixo da graça de Cristo, devemos fugir do pecado e nos desviarmos do mal, como fazia Jó, capítulo 1, versículo 1. E devemos cumprir os ditames da lei. Isso inclui obedecer às autoridades constituídas, porque elas são constituídas por Deus. Mesmo que elas não creem em Deus, não importa, Deus é soberano. Mesmo que tenhamos opiniões pessoais diferentes, irmãos, com relação a isolamento social por conta do coronavírus decretado, que inclui ficar em casa, manter os templos fechados, manter o distanciamento de no mínimo 1,5 metro em relação a outra pessoa quando estivermos nos supermercados, na farmácia, ou padaria, ou casas bancárias, etc. Sermos rigorosos na higiene pessoal também, lavando várias vezes as mãos com água e sabão e com álcool em gel. Por que tudo isso? Porque amamos a vida que o Senhor Deus nos deu. E também porque somos obedientes à sua palavra. Portanto, amados irmãos, somos mortos-vivos
mortos para o pecado e vivos para Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe nesse dia e nessa semana. Amém.